Eu consigo me lembrar também de várias situações em que ministros do STF perderam a chance de se declarar impedidos por julgarem ações envolvendo amigos. Me lembro particularmente desse caso que o Constantino citou, do Gilmar Mendes. Mas certamente eu não acho que erros de ministros do Supremo invalidem acertos de ministros do Supremo. E essa decisão do ministro Moraes foi um acerto claro. Claro por quê? Porque o artigo 37 da Constituição lista os princípios que devem nortear a administração pública. E um deles, como citou o ministro, é o da impessoalidade. E o que é que diz esse princípio da impessoalidade? Ele estabelece o dever de imparcialidade na defesa do interesse público. Então, não se trata de depreender que o delegado Ramagem vai cometer um crime, não é nada disso. Trata-se de proibir discriminações e privilégios aos que exercem a função administrativa, ou seja, ele está falando do presidente da República. Então, são privilégios como, por exemplo, colocar um amigão da família para investigar a família. Isso me parece um privilégio muito claro. E o STF existe para fazer valer a Constituição. E na Constituição também está o princípio da independência dos poderes, que o presidente Bolsonaro citou de maneira um pouco descontextualizada aí no começo da fala dele, né? Então, esse princípio da independência dos poderes coloca como dever do Poder Judiciário verificar o cumprimento das leis pelo Executivo e pelo Legislativo. É o famoso sistema de checks and balances, ou freios e contrapesos. E o que o ministro Moraes fez agora foi pôr um freio na tentativa do Executivo de cometer uma ação inconstitucional. Isso é Montesquieu, para que o abuso de poder não ocorra, diz ele, é necessário que o poder freie o poder. Então foi isso, foi uma simples ação e uma aplicação do princípio de freios e contrapesos. Eu acho que não tem nada de errado e acho que merece aplausos, e o fato de ministros terem condutas repreensíveis não invalida os momentos em que eles acertam. Um bastidor aqui que eu apurei no Palácio, para encerrar. O presidente Bolsonaro ficou furioso com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. E tão furioso ele ficou que no Palácio, gente importante do gabinete dele, hoje de manhã, chegou a se exaltar a ponto de lembrar da famosa frase do Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, aquela que dizia que para fechar o STF bastava um cabo e um soldado. Para quem não se lembra, o deputado Eduardo Bolsonaro disse isso em 2018, depois que ele foi perguntado num encontro, numa videoconferência, se o Exército poderia interferir no caso de o então candidato Bolsonaro, era candidato e já era favorito. Se o Exército poderia interferir no caso de o STF impedir a posse do candidato Bolsonaro. Então ele disse isso, que bastava um cabo e um soldado, e essa frase foi hoje lembrada no Palácio. Tais eram os ânimos. E bombeiros de sempre agiram depois, e o presidente Bolsonaro foi convencido que não era hora de espernear, mesmo porque ele perderia no plenário do Supremo se o caso fosse levado até lá. Agora, o que a gente pode dizer? Podemos certamente esperar novas manifestações, ruidosas manifestações contra o STF e forte mobilização nas redes sociais, porque o presidente Bolsonaro não vai desistir e vai fazer o de sempre. Sempre quando ele se sente encurralado pelas instituições, ele vai e apela para o que ele chama de povo.